Oi, pessoal, e aí? Tudo jóia com vocês do segundo ano? Olha só, estamos finalizando esse capítulo 19, certo? Estamos na última parte dele e a proposta é da gente falar de forma bem geral sobre as diferentes atividades agropecuárias no mundo, certo? Então, se vocês pegam, por exemplo, na página 25, onde tem aquele mapa de atividades agropecuárias, né? Então você vai ter aí no mundo todo e pela legenda você pode acompanhar. Então em diversas regiões do mundo a gente vai encontrar diferentes tipos de atividades, certo? Então essas fotografias aí elas de certa forma mostram um pouco dessa diversidade, né? E do que vem produzindo sob diferentes formas, tá? E isso, né, envolve diferentes mão de obras e diferentes capitalização para essa produção, tá? E com isso a gente entende, né, com base naquele mapa lá, você vê que essa produção a nível mundial, agropecuária, ela é regionalizada, certo? Então, vocês podem se voltar lá ao mapa da página 25 desse capítulo 19, certo? Mas seguindo aqui adiante, o que acontece, né? Qual a finalidade dessa atividade agropecuária? Então, e nós vamos ter aí dois ramos, né? Temos a comercial e a de subsistência. Então, no primeiro momento, a gente vai estar falando dessa de subsistência, né? Na verdade, as duas. Uma está relacionada ao mercado, certo? E a outra ao consumo próprio. No caso, a de subsistência é para consumo próprio. E aí essa fotografia ela vai levar um pouco vocês a pensarem no que seria essa agricultura de subsistência, não é? E aí vai ter a mão de obra familiar, prioritariamente, em pequenas áreas, certo? E a comercial, ela tem um fim lucrativo, né? Vamos ter aí um trabalho assalariado no campo, e você vê que pelas condições tecnológicas utilizadas aí nessa própria fotografia, você nota essa diferença, certo? Então, em todo o mundo, nas diversas regiões mundiais, nós vamos encontrar esses dois padrões aí de atividades agropecuárias, certo? Dando sequência aqui, né, nós vamos ter dois modos de atividades agropecuárias, a intensiva e a extensiva, certo? O que é que a intensiva tem de interessante, né? Ela recebe aí esse pacote tecnológico vindo lá da Revolução Verde, né? Nós vamos ter técnicas de seleção para os grãos, por exemplo, que forem plantados, e na sequência a gente consegue aí ter uma maior produtividade, né? Já que o objetivo maior é o lucro, tá? E a extensiva, ela utiliza mais técnicas tradicionais, certo? E na sequência disso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter menores índices de produtividade, mas nessa atividade extensiva a gente tem também uma grande produção de carne, certo? Então, e quando eu falo de técnicas tradicionais, por exemplo, vocês veem aí nessa segunda foto, né, que o gado ele está pastando no cercado. Diferentemente dessa primeira, que eles estão em um determinado ambiente, sendo alimentados por uma ração específica, não é? Então aí você tem um aumento, quando você faz isso, você tem um aumento da produção e ela chega para o mercado de forma mais rápida também, quando comparado com essa imagem 2 aí, que o gado está pastando de forma livre no cercado, certo? E qual seria outra diferença também dessas duas atividades? É que na primeira atividade você pode produzir uma menor quantidade de terras, né? Enquanto que na segunda você vai precisar aí de um maior volume de hectares para atender o seu rebanho. E isso também vai depender do número de cabeças de gado que você tenha, certo? Bom, mas passando aqui, falando especificamente de algumas técnicas, né, da agropecuária,
Então, nós temos aqui, por exemplo, um grande exemplo, né, da agricultura itinerante, certo? Então, o que, que tem de específico essa agricultura itinerante? Ela tem uma baixa tecnologia e ela apresenta mudanças sempre contínuas, certo? E na consequência também a gente vai ter aí uma baixa rentabilidade, né? Já que a gente também não tem um grande investimento tecnológico. No outro momento, a gente fala aqui de outra configuração, que é a agricultura de terraceamento. Então, eles têm. Qual seria o grande objetivo disso? De reduzir o escoamento da água. E quando você reduz o escoamento da água, você vai minimizar os impactos no solo, né? Porque se a água ela cai diretamente, isso de forma contínua, isso tende a deixar o solo mais pobre, mais improdutivo e corre o risco de salinidade também. Então, um exemplo dessa agricultura de terraceamento é desse aqui que eu coloquei a foto para vocês, certo? Então, eles organizam realmente em formas de terraço para ter aí a sua produção, certo? E a agricultura de jardinagem, gente, ó, esses são 3 tipos bem interessantes de técnicas utilizadas, certo? E a agricultura de jardinagem, ela acontece em áreas de planície, principalmente as planícies são próximas a rios, né? E essas planícies próximas a rios, nós temos áreas bem férteis, aí com solos bem férteis. Então, do ponto de vista da produção agropecuária, ela vai ser interessante, porque favorece a produção, certo? E aí nós vamos ter nesse tipo de agricultura uma mão de obra mais manual e que vai estar aí relacionada a pequenas e a médias propriedades, certo? Essa segunda imagem mostra um pouco do que seria essa agricultura de jardinagem, certo? Bom, gente, entendido aqui a diferença dessas 3, tá? Vocês podem sempre voltar, né? Ou pegar o slide que vai estar direitinho para vocês. Vamos passando aqui, falar, né, agora de alguns cinturões verdes, certo? O que seriam isso, né? Na verdade, são bacias leiteiras ou áreas próximas a centros urbanos que têm produção agropecuária, tanto de gado como de agricultura, certo? Ou seja, áreas bem próximas aos ambientes urbanos. E por que aos ambientes urbanos? Porque toda essa produção ela visa atender uma determinada população, né? Então a gente já viu ao longo de todo esse capítulo que cada vez mais esse aumento da produção de investimento na tecnologia está também associado ao consumo, associado ao padrão de vida, né? Então, esses cinturões verdes são justamente essas áreas, né, agropecuárias. Agora, lembrando que isso acontece nos países desenvolvidos, né, que abastece a população próxima ao ambiente urbano. Então, essa fotografia aí mostra um pouco disso. Então, a produção ela vai ser intensiva. Por que vai ser intensiva? Porque a gente vai ter aí um grande investimento em tecnologia e o pessoal da pecuária, por exemplo, o gado, né? Então, você não vai ter grandes propriedades para ter que cuidar daquele rebanho. Você tem uma propriedade reduzida, mas de forma que você utilize várias alimentações que possibilitem o crescimento desse animal que não seja só o pasto, tá? Então, isso são pequenas e médias propriedades, para vocês terem uma ideia, mas elas têm uma produção altíssima, isso devido à tecnologia que é utilizada, né? Mais uma vez, lembrando que nós estamos falando de países desenvolvidos e tem aí uma forte relação da mão de obra familiar também, certo? Mas é uma forma, uma obra familiar, não é? Diferente do que acontece aqui no Brasil, tá? Porque eles têm um alto retorno financeiro justamente pela tecnologia que usam, né?
e o objetivo, que é para atender uma população que está ali próxima. Certo? Bom, temos também a agricultura mediterrânea, e se vocês quiserem visualizar essa foto de maneira mais ampla, na página 28 do livro de vocês tem, certo? Então, o que é que a gente tem aqui de interessante nessa agricultura mediterrânea? Nós vamos ter também pequenas e médias propriedades, certo? Um clima, né? Obviamente mediterrâneo. E o que acontece de interessante aqui é a rotação das atividades, a rotação das terras. E eles fazem isso para não haver um esgotamento do solo. Então, por essa imagem aí, vocês percebem que, por exemplo, tem uma área plantada, mas tem uma área com vegetação, não é? Isso, de certa forma, favorece o equilíbrio, não é? E eles também fazem uma divisão, por exemplo, áreas que são irrigáveis, áreas de intenso declive. Quando eu falo de intenso declive, é quando o relevo ele é bem alto, né? Isso dificulta. Eles fazem a plantação também de plantas arbóreas, e isso é muito prático se você opta, por exemplo, por árvores frutíferas, né? Que elas são altas, elas são grandes, elas equilibram o ambiente e também tem produção, tá? Não deixa de ter produção. Então, só que o que é que acontece? Essas áreas, né, esse tipo de agricultura, elas vêm muito sendo substituídas por grandes latifúndios, né? E esses latifúndios, qual é a característica dele? Da atividade que seja produzida, ela tende a ficar uma só, ou sei lá, por exemplo, só arroz, só feijão, só, enfim, soja, e que tem um alto retorno financeiro também, né? Se você tem uma propriedade aí muito grande. Certíssimo? Bom, e nós vamos ter também a agropecuária, que não foge do que a gente já falou até então, essa atividade patronal e familiar, não é? Ela tem menos probabilidade de adoção do pacote verde, certo? Tem um baixo custo. Quando falo da adoção do pacote verde, é da utilização de agrotóxicos, de adubos químicos, etc. Tá? E está relacionado, né, aos hábitos familiares locais, então valoriza a cultura tradicional. E já que não tem uma adesão desse pacote verde aí, nós vamos ter um uso mais sustentável, né, dos recursos naturais, e essa produção tende a ser mais saudável, digamos assim, certo? E nós vamos ter... Bom, essa primeira que eu falei está relacionada à agricultura familiar, certo? Que é um padrão mais lógico de produção e de orgânico e de sustentabilidade. Nessa patronal, nós vamos ter aí a atuação do agronegócio, certo? Nós vamos ter a mão de obra assalariada, nós vamos ter o lucro, né? E grandes propriedades, tá? E que há aí uma exportação para o mercado tanto interno quanto externo, certo, pessoal? Então, esse trabalho rural, ele varia bastante, certo? Nós temos aí experiências de trabalhadores temporários, né? Por que trabalhadores temporários? Porque eles vão realmente só no período que tem a colheita, tá? Então, nós vamos ter aí algumas experiências, né? De baixas remunerações, frutas, etc. Eu vou aqui de salários precários, tá? E, gente, eu acabei passando rápido esse último slide por conta do tempo, mas brigadão aí pela participação de todo mundo, certo? Até a próxima. E por aqui a gente também finaliza esse capítulo, tá bom? Bom dia para todo mundo.